Eu queria ler um texto dos Salmos, Salmos 85, para que a gente pudesse orar nesse momento, tá bom? Nossa irmã Giane também entrou agora, Leônidas, paz Leônidas. É de Leide Ticiantos, paz minha querida amada. Carlão, meu diácono, missionário. Otoniel Valentim, paz meu querido, paz do Senhor. Salmos 85 para nossa leitura e para nossa oração por ele. O texto diz no Salmo 85: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobristes os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviastes. Restabelece-nos, ó Senhor, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, glória a Deus, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em tua terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Também o Senhor dará o que é bom. Queria convidar você a orar nesse momento. Vamos orar, nós temos a oportunidade de estar orando neste momento. Um abraço, Berg Rosendo, um abraço. Zelânia Almeida, Felipe Cabral, pais amados, nós vamos orar. Ó Deus, nós estamos, Senhor, diante da sua presença santa e bendita, buscando, ó Deus, a tua face, porque somente em ti nós descansamos e esperamos. Esperamos, ó Deus, em ti com o nosso coração confiante, ó Deus, porque do Senhor provém toda a graça e toda a bondade. É no Senhor que a nossa alma se ampara, é no Senhor que a nossa alma descansa, é no Senhor que a nossa alma, ó Deus amado, encontra guarida. É na tua presença que a nossa alma, ó Deus, se refugia, porque no Senhor estamos guardados. Estamos guardados do mal, estamos guardados, ó Deus, de todas as intempéries da vida. Ó Deus amado, que a sua graça se derrame a cada dia sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, nos dando a cada dia, Senhor, a firmeza e a perseverança que nós precisamos ter para os embates do dia a dia, para as lutas do dia a dia, para as guerras travadas na alma, ó Deus, para as guerras travadas na vida. Nós estamos diante de Ti porque no Senhor encontramos paz, ó Deus, refúgio. E eu quero rogar neste momento, ó Deus, neste tempo de oração, rogar, ó Deus, por todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e por todas as famílias, ó Deus, do nosso Brasil, por todos os lares, ó Deus, por todas as lideranças políticas, por todas as lideranças eclesiásticas, ó Deus amado, por todas as lideranças militares. Senhor, toma em suas mãos, ó Deus, a nossa nação.
Ó Deus amado, repreenda, ó Deus, para a glória do Senhor, esta pandemia, Senhor, para que não se espalhe mais. Nós estamos diante de Ti, ó Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor nos visite de forma poderosa, trazendo, ó Deus, sobre a nossa nação um avivamento, ó Deus, para fazer com que os nossos corações se dobrem a Ti. Aviva no Senhor, desperta no Senhor, acorda no Senhor, nos faz viver para a Tua glória cada dia, que haja salvação, que haja transformação em nosso país, que haja, ó Deus, um arrependimento em massa das nações, dos nossos estados, ó Deus, para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, nós rogamos ao Senhor, rogamos, ó Deus, para que esta graça, Senhor, que nos salvou, que esta graça, ó Deus amado, que nos transformou, a cada dia, Senhor, esta mesma graça nos dê forças para viver a santificação, para viver, ó Deus, perseverando nesta vida para a glória do Teu nome. Eu quero orar, ó Deus, por todos os meus amigos do Facebook, por todos os meus amigos, ó Deus, espalhados em toda esta terra, por todas as nossas famílias, Senhor. Toma em Tuas mãos. Rogo, ó Deus amado, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pela minha sogra, pelos meus cunhados e cunhadas. Deus, eu rogo, ó Deus amado, em nome de Jesus, pelos nossos familiares, assim como rogamos por tios, por primos, por primas. Ó Deus amado, por aqueles que têm seus avós. Ó Senhor, toma em Suas mãos, ó Deus, pelos nossos filhos. Pai amado, nós rogamos ao Senhor. Guarda-nos, ó Deus, do mal. Guarda-nos, ó Deus, dos momentos difíceis. E se assim tivermos que passar por eles, o Senhor nos dê graça, ó Deus amado, para suportarmos, ó Deus, e perseverarmos confiantes em Ti. Ó Deus amado, oramos pela Europa. Toma em Suas mãos, ó Deus, a Europa, Senhor. Pai amado, que tem enfrentado uma crise profunda. Ó Deus, toma em Suas mãos. Assim, ó Deus, que tanto a saúde como a economia do povo seja estabelecido. Guarda a economia do nosso país, Senhor. Nos abençoe, ó Deus amado, deste caos que pode estar acontecendo. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, a todos os empresários, microempresários, os ambulantes, os feirantes. Ó Deus amado, aqueles que dependem, ó Senhor, do Seu trabalho para o sustento. Ó Deus, aqueles que são contratados, aqueles que são funcionários públicos. Ó Deus, aos juízes, promotores, advogados, ó Deus, aos prefeitos, vereadores, presidente da República, deputados estaduais, federais, senadores. Senhor, toma em Tuas mãos, ó Deus, quebranta o coração deste povo, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Eu rogo pelos garis, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais da saúde de forma geral. Ó Deus, a todos os comerciantes do nosso Brasil, do nosso país. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Deus amado, levante o ânimo do Teu povo, que o Senhor levante o ânimo dessa nação, levante a esperança desta nação. Pai, em nome de Jesus, que o coração do povo seja, ó Deus amado, seja cheio da Sua graça, cheio, ó Deus, da Sua graça para a glória do Teu nome. Ó Senhor, nós rogamos, pedimos por aqueles enfermos, doentes, por aqueles que estão passando, ó Deus amado, por momentos nos hospitais, por aqueles que estão contaminados com o vírus, ó Deus amado, do Covid-19. Tome em Suas mãos, Pai, que eles sejam curados, restaurados, assim como sabemos que muitas pessoas já foram curadas, mais de 100.000 pessoas já foram curadas. Pai amado, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus, intervém, Senhor, na Europa. Quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já foram ceifadas, os idosos, Senhor. Ó Deus, que a maioria deles tem sido afetados por isso. Põe as Tuas mãos, ó Deus, sobre nós. Ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, dando condições, dando fé ao povo, Deus, para poder levantar a cabeça e continuar a luta da vida. Toma-nos em Tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, rogar ao Senhor. Queremos pedir, Senhor, por nosso estado, por nossos estados. Queremos pedir, ó Deus, pelo Nordeste, Senhor. Ó Deus, toma em Suas mãos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia, ó Deus amado, em nome de Jesus. Que nestes momentos, ó Deus, que nós estamos impedidos por uma razão social, por uma razão de amor, Senhor.
para não nos aglomerarmos, ó Deus, e causarmos mal ao outro. Senhor, nós queremos pedir para que o Senhor guarde o coração do teu povo nestes momentos, ó Deus, de não congregar-se, de não estar congregando, de não estarmos juntos cultuando ao Senhor no teu santo culto. Ó Deus amado, que o Senhor nos abençoe sempre, nos guarde sempre, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo, Pai, por tua presença graciosa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em voz amante, achei de tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me com amor, buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. 43 pessoas estão nos assistindo neste momento. Olha que canção linda. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor Queridos, de Jesus, já está conosco também o nosso irmão Marcos de Helena, Ângela Maria, nosso irmão Valdir Nunes, um abraço, irmão Valdir, e a irmã Carminha, a nossa irmã Yara, Vanusa Rodrigues, Daniele Monteiro, esposa do Wallace, estão em Blumenau. Um abraço, Daniele. Dê um abraço aí, Wallace, nosso sobrinho aí, em nome de Jesus. Paula Cris e João Lucas. Glória a Deus. Mônica, Cristiane Mônica, lá do Engá, da minha terra. Fernando Moreira de Lima.
Paz do Senhor, meu querido. Nosso irmão Bebeto, lá de Engado Bacamarte, Bebeto e Osana, Alves de Brito Nunes, Sandra Regina Barbosa, um abraço, Sandra. Antônio Martins, lá em Blumenau, não é, Antônio? Queridos, o texto que nós queremos pensar nesta noite, revisitando algumas mensagens que eu havia pregado há muito tempo na igreja, é o texto de Tiago, no capítulo de número 1, não é? Versículos 2 a 4, que podemos... O tema que está na Escritura é os benefícios das provações. Os benefícios das provações. Né? O que é que ela forma em nós? O que é que as provações podem nos fazer? Eu coloquei como tema como enfrentar as provações da vida. E eu queria pensar com vocês. Paz, Lucão, Lucas, Mateus, Deus abençoe. Janaífe, Maiana, Ilha Valentina, Aretax. Paz, minha querida. Bálsamo para a alma é saber que estamos juntos em oração com a Igreja de Cristo e com o Senhor, pastor Daílson. Paz, Leila, um abraço em Antônio. Você está bem? Já saiu do hospital, querida? Estamos orando por você. O texto de Tiago, irmãos, que eu queria que todos participassem, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, o texto bíblico é Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago escreve essa carta àqueles que estavam dispersos, eram judeus dispersos que estavam sendo perseguidos, e a maioria deles estavam em Roma. Então, eles recebem esta carta de Tiago para que fossem encorajados, eles que estavam passando por diversas provações, e eles precisavam ter ânimo, né, diante das perseguições que eles estavam vivendo, que eles estavam enfrentando. E eram perseguições e provas de todos os lados e de todos os sentidos, né? Eram provações naturais que eles enfrentavam, eram provações espirituais, eles enfrentavam provações naturais, uma por serem judeus, eles estavam numa terra que não era a terra deles e eles eram perseguidos por serem judeus. Mas também estavam sendo perseguidos por serem também cristãos. Não somente por serem judeus, mas também por serem cristãos. E aqui eles estavam sendo encorajados para que eles pudessem enfrentar as provações, né? E quando nós lemos a carta, a epístola de Tiago, nós observamos que esses irmãos, eles tinham problemas em sua vida pessoal e também tinham problemas na congregação, né? Eles enfrentavam provações de perseguições por serem judeus, por serem cristãos, sendo tentados a pecar, né? Estavam sendo humilhados pelos ricos, fazia parte das suas provações, os ricos os perseguiam.
eles estavam sendo roubados, tirados, os seus bens estavam sendo arrancados pelos ricos. E alguns membros da igreja estavam lutando entre si também. Pessoas buscando lideranças, posições de liderança dentro da igreja. Outros estavam falhando, e parece que não é muito diferente dos nossos dias, estavam falhando em viver o que pregavam, não é? O que acreditavam, o que pregavam. E outros estavam vivendo de forma mundana, né? Cristãos que estavam deixando a sua vivência, que deve ser normal para a vida cristã, de santificação, de busca a Cristo, estavam agora também vivendo de forma mundana. Tiago vai descrever que havia alguns irmãos que tinham um problema com a língua, né? Falavam muito. Eles não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando da fé, se afastando do Senhor, não é? E haviam crentes que estavam vivendo em guerra contra os outros. Tiago é uma carta que vem, é uma epístola que vem de fato mostrar para nós que esse não era um problema da época. Não foi um problema do tempo de Tiago. É uma carta, é uma epístola para o nosso tempo. Por isso que a palavra de Deus ela é viva. Ela vem também nos comunicar aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ela é sempre, como dizia meu pastor Germano, dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal do amanhã, do que as notícias que sairão amanhã. Então a Bíblia ela é atualíssima, ela vem perpassando os anos, as épocas, os tempos, e ela ainda fala conosco, né? Ela fala conosco, nos edifica. Então, o que Tiago escreve é porque ele tem a intenção de que os irmãos vivam a sua fé de forma pura, a sua religião com pureza. Ele escreve isso dizendo que espera que os irmãos vivam uma religião pura e prática. Tiago, ele escreve para mostrar-nos a praticidade da fé, a fé que tem que se praticar. Nós não podemos ter a fé, irmãos, somente como algo intelectual. Não é um conhecimento, o conhecimento é importante para que através daquilo que nós possamos aprender, nós colocarmos em prática. Apesar de que tem um autor que ele escreveu um livro, Você é Aquilo que Ama, diz que muitas pessoas estão se arvorando no seu conhecimento e achando que é a sua intelectualidade que vai mudar a sua vida. Quando ele diz que o que vai mudar a nossa vida, o que vai direcionar os nossos hábitos é exatamente o nosso coração. A quem nós amamos? A quem nós amamos? Então ele afirma que Jesus, ele não veio simplesmente mudar a nossa mente, ele veio mudar o nosso coração, mudar os nossos desejos. É para onde nós estamos direcionando o coração, é para onde nós estamos direcionando a nossa vida. Então, Tiago, ele escreve para que esses irmãos vivam uma religião pura, uma fé pura e uma fé prática no meio de todas as dificuldades que eles possam viver. A pergunta que poderíamos fazer a nós mesmos é como nós estamos vivendo, como nós estamos respondendo às provações da vida nos dias atuais. Como nós respondemos às dificuldades da vida, às coisas da vida, às tentações da vida, àquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, dentro de casa, na igreja, no trabalho, na faculdade. Como nós estamos vivendo essa fé pura, prática e madura, não é? Como é que nós estamos vivendo? Então, a intenção de Tiago era, de fato, que o povo amadurecesse, que o povo crescesse, que o povo aprendesse a praticar a fé. Tiago vai dizer ainda no capítulo 1, lá no finalzinho, se eu não me engano, verso 22, por aí, ele vai dizer que aqueles que ouvem a palavra e não coloca elas em prática, é como aquele que olhou seu rosto no espelho
e quando sai, ele logo esquece do que viu. Porque a palavra de Deus, ela deve de fato refletir a verdade para nós. E é nela que nós devemos conseguir enxergar essa realidade. Enxergar a realidade da vida através da Escritura. Nós só podemos, irmãos, viver uma fé pura, uma fé prática, uma religião pura, se nós encontrarmos a nossa fé e a nossa base na Escritura. É a Escritura que vai nos fazer andar conforme a vontade de Deus. Então Tiago vai dizer que aqueles que escutam a palavra e não as cumprem, eles são como aqueles que olharam o seu rosto no espelho e saíram, logo esquece do... Porque a não prática é como se a palavra ela não espelhasse no nosso coração aquilo que nós precisamos para viver. Então eu queria unir e dividir isso aqui pensando pelo menos em 3 coisas. Atitude, ou seja, quais são as nossas reações diante das adversidades, é aquilo que Tiago escreve para nós. A primeira pergunta é essa, o que vamos refletir, quais são as nossas reações diante das adversidades. A segunda que eu quero refletir é propósito. O que Deus quer de mim com isso? Você pode dizer o que Deus quer de mim com isso? Ou seja, como eu agir diante das adversidades, qual deve ser a minha atitude? E segundo, o que é que Deus quer de mim com isso? O que Deus quer de mim com isso, né? Com as provações que eu estou vivendo. E a terceira é maturidade, a palavra é maturidade, ou seja, quais são os resultados da paciência? Quais são os resultados das provações? Quais são os resultados que nós teremos quando nós estamos passando por tribulações? Na primeira pergunta, quais são as nossas reações diante das adversidades? Tiago, após trazer a sua breve saudação no versículo 1, ele então começa a expor uma maneira como os cristãos deveriam, de fato, reagir diante das tribulações. Então Tiago traz uma exortação aos irmãos. No versículo 2, ele traz uma exortação aos irmãos quanto à atitude correta diante das provações. E ele vai dizer: tende por motivo de toda alegria. Tende por motivo de toda alegria. É impossível, irmãos, nós compreendermos essa realidade de viver uma vida com satisfação em Deus, com alegria, se nós não tivermos a nossa mente transformada em Jesus. Então, para uma mente que ainda está com os resquícios do mundo, da mundanidade da vida, não é? É difícil compreender essa realidade. Porque a pergunta seria: como eu posso ser feliz, ter prazer, ter alegria diante das provações? Como eu devo me comportar bem diante das lutas da vida? Como não me desesperar? Como não ter crises diante das provações da vida? E Tiago vem nos ensinar que o nosso comportamento deve ser um comportamento de inteira satisfação em Deus, tendo por motivo de grande alegria. Não é alegria, não, eu estou passando por uma luta grande, glória a Deus por isso. Não é isso que Tiago está dizendo. É ter alegria apesar das lutas. Porque a nossa alegria, ela não está baseada em nós mesmos, nem está baseada naquilo que nós possuímos. Ter alegria, por motivos de alegria, é porque a nossa alegria, ela está em Cristo. Ele é a nossa vivência mais profunda de vida. Ele é o nosso referencial mais profundo de vida. Ele é aquele que nós devemos amar de todo o nosso coração. Então nele devemos ter toda a satisfação possível, toda a alegria possível, e assim viveremos as provações da vida, tendo a nossa alegria nele, tendo o nosso prazer nele. Mas Tiago vai dizer que esta alegria também é
por algumas razões, porque essas provações, vai nos formar, irmãos, vai nos amadurecer, vai construir aquilo que nós precisamos para as demais provações, né? Ele está dizendo que as provações, ela vai nos ajudar a crescer, a amadurecer. Por isso que Tiago disse que nós devemos ter alegria nas tribulações, porque elas não serão em vão para nós. As tribulações não serão em vão. Elas trarão resultado para nós, trarão resultado para a nossa alma, trarão resultado para o nosso coração. Então, é impossível nós conseguirmos pensar nisso. Tiago não está proibindo que ninguém chore. Ele está dizendo, é pecado você chorar. Não. Ele não proíbe o choro, não proíbe a dor, não proíbe a tristeza. Por causa dos infortúnios, das desgraças, dos desastres, das perseguições, das doenças, das tribulações da vida. Não, queridos, ele não proíbe. Mas o que ele está dizendo que nós devemos sentir essa alegria por uma razão. Nós iremos crescer, amadurecer. Acredito que, como eu disse ontem, ou esses dias, não lembro mais, que se você olhar para hoje e tentar olhar pelo espelho da vida, olhar pelo retrovisor da vida, você verá que você já viveu tantas coisas. Que você já viveu muitas situações e que hoje você tem a experiência de ter vivido. Você amadureceu um pouco naquilo que você viveu. Você cresceu. Você venceu aquilo e com isso lhe trouxe maturidade, lhe trouxe paciência para os outros enfrentamentos da vida. E não é pecado você dizer a Deus que está doendo, Senhor, está doendo, eu estou sentindo tristeza. Tiago, então, ele nos dá o exemplo de Jó, quando ele cita Jó pelo seu sofrimento. Jó sofre a dor da perda de seus filhos, de tudo que tinha, e ainda sofreu uma angústia mental de não saber, irmãos, a causa dos seus sofrimentos, né? O que muitos perguntam, Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? No entanto, Tiago motiva esses irmãos. Mesmo apresentando exemplos, ele motiva os irmãos para que suportem com a mente alegre. Suporte com atitude alegre. Eles sofriam, sim. Sofriam com a viuvez. Eles sofriam pela orfandade. Eles sofriam com processos judiciais, movidos pelos ricos, está no capítulo 2, verso 6. Sofriam de doenças, capítulo 5, verso 14. Sofriam pela retenção de salários, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. E então, nós temos que olhar para estas coisas, irmãos, e poder glorificar a Deus, mesmo diante destes momentos da vida, destas crises da vida. Eu queria ler o texto de Hebreus que diz assim para nós: dos cristãos que sofreram as grandes perseguições da vida. Diz que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ele está falando dos heróis da fé aqui, o autor de Hebreus. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Tiago fala de milhares de pessoas que passaram por grandes provações, que passaram por grandes lutas, mas que eles viveram a fé de uma forma intensa
e que ficaram aqui no mural dos heróis da fé. Nós podemos olhar a história deles e poder ver que homens que viveram todas as suas tribulações, eles enfrentaram. Diz a história que os cristãos que foram lançados na arena, e isso chamou muito a atenção dos governantes e do povo, porque muitos cristãos eram jogados nas arenas, e eles juntos ali, não negando a fé, eles não somente ficaram ali, mas eles cantavam, e as pessoas perguntavam: que povo é esse que, sabendo que serão dados aos leões, eles cantam? A nossa fé em Deus, queridos, a nossa fé em Cristo, ela deve estar acima de qualquer tribulação da vida. Sim, irmãos, nós choramos muitas vezes, sofremos, sentimos dores, mas não quer dizer que a alegria do nosso coração, ela é apagada, que a nossa fé em Deus, ela é apagada. Nós não podemos deixar que a nossa alma se amargue diante das provações da vida, porque o nosso Deus, ele é maior do que tudo isso. A nossa esperança é muito maior do que isso. Nós temos uma esperança eterna, uma esperança bendita, e é aquilo que nos faz perseverar. É a nossa esperança, irmãos. Nós temos uma esperança. A esperança de passar a eternidade com Cristo. A esperança de que um dia nós o veremos face a face. A esperança de que um dia nós viveremos com Ele, a eternidade com Ele. E nada, absolutamente nada, pode abafar a nossa fé, porque temos uma esperança viva. Pedro vai dizer isso. Nós temos uma esperança viva. Portanto, Tiago então os motiva esses irmãos. É como se ele estivesse mostrando para eles que as provações, elas de fato vêm nos trazer esse crescimento que precisamos. Porque a verdade, irmãos, é que as provações testam a realidade da fé. As provações testam a realidade da fé, e não somente testam a realidade da nossa fé. As provações mostram quem são da fé. As provações, elas revelam quem são da fé. Revelam aquilo que nós somos. Ela tira o véu e descortina a nossa vida, as provações. Mas não somente a fé, ela testa a realidade da nossa fé. As provações testam. Mas também, irmãos, nos tornam mais semelhantes a Cristo. As provações nos tornam mais semelhantes a Cristo. Pense nisso. A vida cristã, ela é repleta de problemas indesejados. Ninguém gostaria de sofrer. Ninguém gostaria de passar por lutas, porque viver de forma acima destas coisas é bem melhor, não é? Então, a vida cristã, ela é repleta de problemas indesejados, inesperados, que em algumas ocasiões surgem para nós, em outras ocasiões elas vêm aos montes e às vezes são inevitáveis. As provações dessa vida são inevitáveis. Jesus, ele deixou-nos claro que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós passaríamos por estas coisas. No mundo nós enfrentaríamos estes momentos e nós devíamos de fato aprender exatamente isso. E é aquilo que Tiago vem dizer. Tiago diz assim, irmãos. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes, ou quando passardes, ao passardes. E ele não diz se passardes. Não, ele deixa certo. É como uma coisa que é inescapável. Sofreremos, irmãos, coisas diversas, às vezes tribulações dentro de casa, perseguições no trabalho, tribulações no trabalho. Sofremos tristezas na rua, dentro da própria comunidade. Somos perseguidos e passamos por tribulações internas, interiores, com a nossa própria vida, com os nossos pecados, com as nossas dores por ferirmos a Deus pelos nossos pecados.
aquilo que nós devemos pensar como pergunta diante disso, que Tiago mostra-nos que nós passaremos pelas tribulações, a pergunta que podemos fazer é: o que fazer com elas? O que fazer com elas? Como encarar as provações? E podemos encarar de diversas maneiras. Primeiro, nós podemos nos rebelar contra elas e tentar resolver ao nosso modo, né? Tentar resolver com as nossas capacidades e vencer as adversidades com a nossa própria força, e muitos quebram a cara e não conseguem. Depois nós podemos desanimar, ceder às pressões, tendo uma atitude fatalista que nos leva, inclusive, a questionar o amor de Deus. Senhor, será que tu me amas? Será que o Senhor me ama? Você já perguntou isso alguma vez, diante das dores da vida? Senhor, tu me amas? Tu estás me olhando? Tu estás me vendo? Também podemos murmurar, podemos nos queixar. Olha as formas que você enfrenta. Podemos nos entregar à autopiedade, nos fazer de coitados, né, para tentar obter a compaixão dos outros. Ou podemos, irmãos, permitir que as dificuldades e as perplexidades da vida nos exercitem. Ou podemos glorificar a Deus e crescer com estas coisas. Não é? É claro que aqui são algumas maneiras que muita gente passa. Se rebela, desanima, murmura, se queixa, se faz de coitado, mas outros olham para Cristo e eles, na verdade, deixam que estas coisas lhe exercitem. Deixa que as provações lhe exercitem. Queridos, nós temos que olhar o seguinte, que os problemas, que as provações, elas não podem ser considerados como inimigos para nos destruir. Mas eles são amigos que surgiram para nos ajudar a desenvolver o caráter cristão. São coisas que vai nos fazer crescer. Aprenda isso. Nós devemos aprender isso. Considere isso. As provações são coisas que vai nos ajudar a desenvolver o caráter cristão, que vai nos fazer desenvolver a vida cristã. A intenção de Deus em todas as coisas que vivemos, aprenda. É bom que nós tenhamos isso na mente. Como nós aprendemos lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade e o seu decreto. Lá na frente ele vai dizer, nos versos finais, que Deus nos fará conforme a imagem do seu Filho. Então a intenção de Deus não é a intenção de nos fazer mal, mas é a intenção de nos fazer parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. A intenção de Deus é nos fazer conforme seu Filho. São os frutos do Espírito que serão produzidos em nós: a paciência, a longanimidade, a benignidade, a esperança, a alegria, a fé, o amor. As provações nunca serão desejadas e agradáveis. Porém, produzirão, como disse o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 11, produzirão frutos pacíficos por ela exercitado, fruto de justiça. A segunda coisa que nós devemos pensar é o seguinte. Outra coisa, aliás, ainda no ponto 1, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai nos fazer entender três coisas. A primeira é que as provações, elas são compatíveis à fé. Elas são compatíveis à fé. Deus não nos dá nada além daquilo que podemos suportar. Deus não nos permite nada além daquilo que nós podemos suportar. Então ele vai dizer que as provações, elas são compatíveis à fé.
Às vezes a gente está dizendo, Senhor, não suporto, não estou aguentando, é muito pesado para mim. Não, queridos, você aguenta, você vai passar. Deus lhe deu e lhe permitiu algo à medida da sua fé, e não além dela. Segunda coisa que ele diz é que as provações, elas são variadas, porque a própria expressão do grego vai dizer que cada provação, ela tem cores diversas, multicoloridas, né? Para cada cor da provação, ele vai dizer, existe uma graça suficiente de Deus para nos sustentar. Para cada cor de provação, existe uma graça suficiente de Deus para nos sustentar. Há provas fáceis e há provas difíceis. Há provas que são maiores do que a nossa força. Há provas que enfrentamos sozinhos, como Jesus lá no Getsêmani, mas Deus sabe o que fazer em nossa vida. E a terceira coisa é que as provas, elas são passageiras. Elas não duram a vida toda. As provas não estão para a vida toda. Ela terá um fim. As provas terão um fim. E, em quarto lugar, ele vai dizer que as provas, elas são pedagógicas. Na provação, a nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade, para mostrar que ela é genuína. Então, estas provações da nossa fé trabalham por nós. Ela nos ajusta, nos faz crescer, tendo em vista, irmãos, que Deus está no controle da nossa vida. Deus está nos conduzindo, está controlando a nossa vida. E estas provações visam a glória de Deus. Nós glorificaremos a Deus. É isso que Ele vai nos fazer, que estas provas glorificarão a Deus. Então, qual deve ser a nossa atitude ao enfrentarmos as provações da vida? Tiago responde: tende por motivos de grande alegria. Então, em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, em vez de enfiar-se dentro de uma caverna, de fugir delas, devemos nos alegrar intensamente. Se alegre em Deus, glorifique a Deus, cante, alimente o seu coração e alimente a sua mente com as coisas do céu. Alimente sua alma com as coisas do céu. Quanto mais você ora, quanto mais você canta hinos que servem para a sua elevação, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você vive a sua devocionalidade, o seu culto doméstico, quanto mais você se entrega a Deus, mais alegria você terá nele. Mais alegria você terá nele. É nele que nós devemos ter toda alegria. Nós não podemos ser suplantados pelas provações, mas nós devemos ser agarrados por esta graça, agarrados por esta fé. Nós temos que nos prostrar não diante das lutas, mas nos prostrar diante de Deus. Diante das provações, cabeça erguida. Diante de Deus, joelhos dobrados. Glória a Deus. Diante de Deus, joelhos dobrados. A segunda pergunta é: o que Deus quer de mim com isso? Aqui Tiago expõe a maneira como seus eleitores, eles poderiam considerar como alegria completa as várias provações das quais estava passando, ou seja, conhecendo o propósito que elas produzirão em sua vida, os resultados que elas produzirão em sua vida. Então, o que Tiago está trazendo para nós, irmãos, é que mesmo sabendo que as provações, elas são para o nosso bem, para o nosso crescimento, as experiências vividas são para o nosso crescimento, ela vai testar a nossa fé e produzir a pureza como ouro provado no fogo, como Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 1, verso 7. A questão é como nós enxergamos isso, como nós conheceremos essa realidade. Será que nós continuaremos a crer genuinamente em Cristo, mesmo que todas as coisas estejam dando errado na nossa vida?
Será que a nossa fé estará firme mesmo que as coisas deem errado? Será que nós continuaremos crendo, servindo, estando diante de Deus, mesmo que as coisas estejam dando errado? Estaríamos dispostos, irmãos, a continuar crendo, mesmo que Deus permitisse que nós fôssemos terrivelmente afligidos? O que Tiago quer nos dizer é que o portador dessa fé, genuína, se aproxima de Cristo não pelo que Ele pode dar, não por uma cura, não por um livramento, não por umas circunstâncias. E é exatamente isso que as tribulações vêm descobrir em nós. Por que nós servimos a Deus? Por que nós estamos seguindo ao Senhor? Por que nós dizemos que amamos a Deus? Será porque Ele nos beneficia com a sua graça salvífica somente? Será porque eu sei que eu posso orar e Ele pode me ouvir? Ou será que na minha mente está construído o pensamento de que tudo que eu pedir a Deus Ele vai me dar? E que às vezes nós só nos achegamos a Deus porque buscamos alguma coisa. E não que Deus, Ele se esconda, irmãos, diante disso. Mas é que se nós buscarmos a Deus somente por estas coisas, nós somos homens miseráveis. Nós devemos servir a Deus, irmãos, porque devemos amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas, independente das circunstâncias, independente das coisas. Então a fé genuína mostra essa realidade. A fé genuína mostra este caminhar firme, enraizado, perseverante. Temos que compreender, irmãos, que estas tribulações não é Deus castigando, mas é Deus podendo nos disciplinar, visando o nosso crescimento. É o que o autor de Hebreus vai dizer, que o pai disciplina os filhos que amam. Tiago traduz como produzir perseverança, que é uma das coisas que a prova da fé traz, dizendo que é permanecer debaixo. Perseverar é permanecer debaixo, é permanecer em, estando debaixo de uma autoridade, permanecendo em Cristo. Por sua vez, esta perseverança, ela produz paciência de permanecer crendo, paciência de permanecer buscando, paciência de permanecer com Cristo, mesmo debaixo do fardo da aflição. Quem disse a você que tudo na vida vai dar certo? Quem disse a você que tudo na vida vai dar certo? Que você nunca vai passar por tribulações? Quem disse a você que viver a fé em Deus é nos ver livre das tribulações? Não, queridos. A fé em Cristo nos dá sabedoria e graça para passarmos por elas, e não para sermos tirados delas, não ser evitados delas, de forma alguma. É que ela nos dá sabedoria, nos dá graça e perseverança para permanecermos firmes em Cristo, crendo em Cristo. Um comentarista chamado Moody, D.L. Moody, diz que o cristão ele deve se alegrar na provação e não por causa da provação. Ele diz que o fruto gerado é a perseverança, ou a resistência, ou o poder de suportar a vida. O poder de suportar a vida. Então Deus vem nos dar isso, esse poder para suportar as diversas provações. E aqui, irmãos, Tiago estimula os crentes a ter uma mente esclarecida. Pois nossa fé, ela sempre será avaliada.
Alguém já disse que uma fé que não é provada, ela não é legítima. Uma fé que não é provada, ela não tem alicerce. Uma fé que não é provada, ela não se legitima. As provações, elas firmam a nossa fé. Elas mostram a nossa fé. O quanto ela é genuína. Então Tiago vai dizer isso. A palavra confirmada significa aprovada. Quando ele disse, e sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Aqui a palavra é aprovada. Produz perseverança. Como você poderia definir a sua fé hoje? Como você definiria a sua fé, a sua caminhada? Como é que você definiria a sua vivência com Deus? Então, é isso que nós devemos pensar. A terceira pergunta, para a gente ir para o estágio do encerramento, a palavra seria maturidade, aperfeiçoamento. E a pergunta seria, quais são os resultados de tudo isso? Quais são os resultados de tudo isso? A primeira é como nos comportamos, como devemos, qual é a nossa resposta, certo? A segunda seria o que Deus quer comigo nisso, o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer produzir em mim, o que Deus quer produzir no meu coração, a segunda pergunta. E a terceira é exatamente quais são os resultados de tudo isso. Tiago vai dizer, irmãos, que a perseverança deve ter uma ação completa. Os cristãos judeus deveriam, de fato, permitir que a perseverança fosse plena neles. Não deveriam desistir, não deveriam desanimar em meio às tribulações que enfrentavam. E parece que Tiago está falando para nós. Tiago está falando ao nosso coração. A voz de Tiago está reverberando no nosso coração e na nossa consciência por meio da Escritura, por meio da palavra. O Espírito Santo está nos trazendo exatamente esta realidade. Não desista, persevere, persista, continue. Eu sei, irmãos, que muitos cristãos estão impedidos de ir às suas congregações. Esse é o momento de você buscar Deus na sua casa, de você orar, de você tirar um tempo para Deus, de você estar ali lendo a palavra, porque o tempo você tem. Ler a palavra, firmar a sua fé em Cristo, pensar nas promessas do Senhor, pensar na palavra do Senhor, ser edificado pela palavra do Senhor, não permitir que estas coisas lhe afastem da congregação. Irmãos, daqui a uns dias, nós estaremos novamente nos abraçando na congregação. Daqui a uns dias nós estaremos novamente celebrando a Deus juntos. Estaremos ceando juntos no santo culto do Senhor, celebrando a santa ceia do Senhor, celebrando aquele momento de graça, irmãos, onde Cristo estará presente, onde Cristo estará sendo glorificado naquele lugar. E será um grande dia de festa, irmãos. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo a nossa fé. Não se desanime. Não desista, não pare. O objetivo final de Deus com as provações é que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A palavra de completo, a palavra que significa como perfeito, né? Seria maduros. Perfeito seria maduros. Então, perfeitos e íntegros, maduros, inteiros, completos. Seria o estágio em que os cristãos estariam prontos para enfrentarem outras tribulações. Amadureceram, cresceram, aprenderam. Então, irmãos, Deus está nos fazendo crescer. Deus está nos fazendo amadurecer. Deus está nos dando maturidade, está nos dando perseverança.
está nos dando, irmãos, a perseverança da fé. A nossa fé está sendo provada como ouro, como Pedro disse, capítulo 1, versículo 7 de 1 Pedro. Está sendo provada como ouro, e nós somos provados dia a dia. Nós somos provados momento a momento da vida. Mas, irmãos, é isso que nós devemos pensar. Deus está nos aperfeiçoando. Os cristãos estão crescendo. E na perseverança reside a integridade cristã. Integridade. Seja justo na tribulação. Seja reto na tribulação. Glorifique a Deus na tribulação. Busque a justiça de Deus na tribulação. Nunca queira ultrapassar os limites da verdade, da Escritura e da vontade de Deus para nós. Aqui, mostra-nos a nossa integridade. Não se macule, não se corrompa. Muitos estão passando por diversas tribulações, não estão podendo trabalhar, muitos não estão faturando, não estão ganhando dinheiro. Mostre a sua integridade. Mesmo nas dificuldades da vida, nas lutas da vida, seja uma pessoa íntegra, honesta. Glorifique a Deus, deixe Cristo aparecer em você. Às vezes, nós recorremos a muitos recursos para sairmos das tribulações. Mas lembre-se que o objetivo de Deus para a nossa vida é a maturidade. Podemos pensar que seria para nós muito trágico, se os nossos filhos permanecessem bebês pela vida toda, né? Permanecendo bebês que dependem sempre de colocar o alimento na boca, de serem banhados, de serem limpos nos momentos que eles fazem besteira, e os pais estão ali sempre. Então, seria trágico para nós vermos os nossos filhos permanecendo bebês. Eles crescem, eles amadurecem, eles vão sendo formados, amadurecidos ao longo da vida. Cada cristã é isso. O Senhor vai nos fazendo crescer. Uma vez eu disse, nosso tempo já está encerrado, eu quero pensar aqui com você nisso para a gente encerrar. Uma vez eu estava pensando sobre os tempos modernos que estamos vivendo, não é? Eu já disse isso algumas vezes, mas vale a pena relembrar. Em tempos passados, as pessoas mandavam cartas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, dos seus entes que estavam lá trabalhando, passava 3 dias para chegar. Hoje, o tempo da modernidade, você fala aqui, diretamente pelo Facebook, pelo WhatsApp. Antigamente era e-mail, né? Mas agora pessoas usam e-mail ainda, chega na hora. As informações, elas são rápidas. São rápidas as informações, né? Hoje as pessoas querem crescer de forma muito rápida, querem acordar para a vida e dizer cresci, e a vida não é assim. Ela é um processo. Hoje em dia a gente vive num tempo do fast food. Hoje tudo é solúvel, ninguém quer mais torrar o café, bater lá no pilão, colocar para moer, colocar para torrar, para fazer o café, aquele café gostoso. Já é fácil hoje. Você pega ali o café solúvel com água quente, o café está pronto. Não é? Hoje as coisas estão rápidas, estão muito rápidas. Mas a maturidade cristã, irmãos, não acontece assim como o café solúvel. A maturidade cristã não acontece como o café solúvel. Maturidade é tempo e vivência. Diante dos enfrentamentos da vida, das lutas da vida, e nós vivemos assim. Então,
O que nós podemos concluir com isto? Tiago nos confronta, irmãos. Confronta a nossa vida. Mas também nos estimula ao mesmo tempo a viver as diversidades da vida de maneira que Deus seja glorificado. Tendo atitudes corretas, buscando aprender o que Deus quer nos ensinar com isso, tendo a mente espiritual aberta para compreender essa realidade. Então, Deus quer mudar a nossa vida a cada dia. Deus quer transformar a nossa vida. Dos nossos dilemas, dos nossos medos, das nossas crises, das nossas fraquezas, dos nossos limites, e quer nos fortalecer. Deus quer nos fortalecer para vencermos os grandes desafios que a vida nos proporciona. Como você definiria a sua fé? Como você tem vivido tempos como esse? Como você tem enfrentado as coisas da vida? Tiago nos dá a receita, irmãos, que devemos ter alegria. Ter alegria. Não deixe essas coisas abater você. Não deixe essas coisas trazer desespero à sua alma. Não, irmãos, não. Nós temos uma esperança. Se firme nessa esperança. Um dia nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Eu queria orar com você. Eu quero convidar você a orar, fechar os olhos comigo, para que a gente encerre nesse momento, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos oferecido grandes oportunidades para o nosso crescimento. Grandes oportunidades, ó Deus, para o nosso amadurecimento. Obrigado, Senhor, porque nada acontece em vão, nada acontece por acaso, nada acontece, ó Deus, sem uma razão. Obrigado porque eu sei que o Senhor está sempre atento ao teu povo, o Senhor está sempre atento a todas as coisas, as tuas mãos estão sobre nós, as tuas mãos estão sobre nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado e mais uma vez, ó Deus, intercedemos, ó Deus, por todos os povos, por todas as nações, para a glória do teu nome. Tomamos em tuas mãos, nos dá um sono tranquilo, uma noite reparadora. A todos aqueles, ó Deus, que nos escutam e que nos assistem neste momento, ó Deus, toma em tuas mãos, Pai, teus filhos e filhas, que o Senhor esteja nos guardando sempre. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus.